não sei se foi o Darcy Ribeiro que nos disse isso, mas que o Brasil é um país com passado pela frente, né? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Entre Linhas, que é o nosso espaço de bate-papo para conversar com gente interessante, para aprender bastante. E hoje vocês vão ver que não vai ser diferente, porque o nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever no canal, para dar o seu like, né, se você gostar do vídeo, para compartilhar o vídeo e comentar. Tá? O seu comentário é muito importante, porque ele permite que eu conheça o que você pensa e possa também colocar você dentro dessa conversa tão legal. E a de hoje vai ser maravilhosa. O medo atravessou o tempo e fez parte de nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado do seu chão, o medo de não resistir à travessia por mar e por terra. Medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, medo de existir. Medo de que não gostassem de você, do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, de sua cor. Que não gostassem de seus filhos, das cantigas da nossa irmandade. Esse é um trecho do livro Torto Arado, do nosso convidado, hoje um dos maiores escritores do Brasil. Eu falo aqui de Itamar Vieira Júnior. O escritor brasileiro, como eu já disse, vivo, mais lido do Brasil nesse momento. Itamar, muito obrigado pela sua presença, viu? Um prazer ter você aqui, é uma honra imensa. A gente conversava um pouco antes de iniciar a gravação, né? E é impressionante, né? Como as afinidades elas aparecem, né? Na forma de ver o mundo. E eu preciso começar esse papo te contando uma coisa que me deu muito orgulho, muito orgulho mesmo. Sabe que eu tenho, junto com um professor, um grande amigo, que é um historiador, o professor Júlio César Veloso, nós temos um clube de leitura em que nós estamos dando continuidade a um projeto que eu tenho, que é um projeto de estudar o pensamento social brasileiro, né? Então eu tenho me dedicado, dentre outras coisas, né, a estudar o pensamento social brasileiro, para tentar entender o que é esse país, olhando particularmente para a formação do Estado de Direito brasileiro e a questão racial, né, porque eu entendo que não dá para pensar Estado de Direito no Brasil sem pensar a questão racial. E você sabe que num dos encontros, né, porque nós lemos livros, capítulo por capítulo de livros importantes, clássicos, né, Casa Grande Senzala, depois a gente está lendo Raiz do Brasil, aí vamos ler a formação do Brasil contemporâneo, né, e depois Homens Livres na Ordem Escravocrata, e Florestan, e a gente vai lendo capítulo por capítulo. Aí, desses encontros, a gente faz um encontro para discutir cada capítulo, né, a cada 15 dias, uma das alunas virou e falou assim, ela me disse assim, que o livro Racismo Estrutural, né, que é o meu livro, ele tinha relações muito fortes com o Torto Arado, né? Ou seja, eram dois livros que conversavam muito, que falavam muito a respeito do que é o Brasil, de como nosso mundo é constituído. Eu confesso para você que eu fiquei profundamente orgulhoso com essa comparação. Mas muito mesmo, porque eu considero que você é um sujeito espetacular. E também quero dizer mais uma coisa também. Estou falando bastante no começo do nosso papo, mas eu acho que é importante dizer porque eu estou diante de um irmão, de uma pessoa especial. Você sabe que essas comparações, essas coisas da gente falar com carinho do outro, né? Pra mim é uma coisa necessária, sabe? Porque eu queria muito fazer essa entrevista com você, eu falei com o pessoal todo, porque para além de você ser um grande escritor, e objetivamente um grande escritor, não sou eu que estou dizendo isso, né? E talvez você já tenha
se apropriado disso, né? A gente tem dificuldade de se apropriar dessas coisas, né? Mas é difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa cultivar esse hábito, né, de demonstrar gratidão e carinho pelas pessoas que de fato fazem coisas importantes. Então, essa entrevista eu começo com um agradecimento. Eu começo te agradecendo pelo que você tem feito pelo Brasil, pelo que você tem feito pela gente, pelo que você tem feito por mim. Então, te ler e te ouvir tem sido um prazer muito grande. Então, começo a entrevista com um agradecimento. Então, obrigado, viu? Obrigado não só pela entrevista, mas obrigado pelo que você tem feito. Eu que agradeço, Silvio, eu agradeço o seu convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui conversando com você, um intelectual admirável, né, que tem uma voz ativa, potente e nos faz sonhar com um Brasil diferente também, né? E isso é muito especial, é muito caro para mim. Então eu queria agradecer a você também por tudo, né? A que você acredita, para além das qualidades intrínsecas do seu trabalho, o sucesso, né? Ou seja, a repercussão do seu trabalho? O que o mundo hoje te apresenta que te faz pensar na repercussão da sua obra? Ou seja, qual a conexão entre o mundo, o contexto que a gente vive e a repercussão do seu trabalho? Não sei se eu tenho a resposta, né? Para o autor sempre é difícil estabelecer alguma qualificação, algum pensamento sobre aquilo que escreve. Mas o que eu posso dizer são as mensagens que me chegam, né? O que os leitores têm relatado, que o livro tem despertado neles. E eu vejo um desejo de conhecer a história, né? De rever a nossa história. Eu vejo um desejo de perceber o mundo de outra maneira, não de maneiras que foram convencionadas pelo pensamento europeu, pelo Ocidente, né? De olhar o mundo pelos olhos de outros povos, né? Pelos olhos de outras comunidades. Então, acho que Torto Arado apresenta um pouco desse universo ao leitor, do que pode ser a nossa relação com o ambiente, do que pode ser a nossa relação com a história, além de despertar para as injustiças que o Brasil insiste em manter. Não sei se foi o Darcy Ribeiro que nos disse isso, mas que o Brasil é um país com passado pela frente, né? E acho que sua obra também, quando você toca em questões importantes, como o racismo estrutural, nos mostra isso, né? Esse racismo que está posto na sociedade, ele é tributário de um passado mal resolvido. Então, eu só posso acreditar, acho que o que está além eu não posso falar, mas eu só posso acreditar o percurso e o sucesso do livro a esse interesse que o leitor tem tido, principalmente pela comunicação da experiência humana, que talvez as personagens consigam transmitir ao leitor, né? O direito à vida, à liberdade, o direito à terra, o direito à existência, o direito à equidade, né? Que todos nós, independente de nossas origens, de nosso passado, de nossa cor, né? De tudo, de nossa história, que todos nós somos humanos e estamos aqui para esse momento, né? Para viver esse momento. Eu tenho visto muitas pessoas, e principalmente as mulheres negras, né, emocionadas, né, com essas duas personagens, com a trajetória dessas duas personagens do seu livro. E acredito eu que tem a relação direta com o que você disse, né? Ou seja, a partir do momento em que você é um geógrafo, né? A partir do momento em que você modifica a relação das pessoas com o espaço, eu estou falando agora o espaço, você permite que as pessoas falem, que elas se apresentem, que elas coloquem o seu corpo a partir de um outro significado, né? Para que ele tenha um outro significado, eu acho que surge essa demanda, né, de se ouvir, de se ver, né, da representação, da relação com uma outra relação com o mundo. Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou das mudanças políticas, né? E você falou também sobre a sua trajetória como leitor, falou dos seus pais.
eu fui, não sei se você sabe disso, né, mas eu fui professor, né, nos Estados Unidos durante o primeiro semestre de 2020. Eu saí do Brasil em 2019 e 10 dias antes de eu partir, eu perdi minha mãe, né? Minha mãe morreu e eu não pude contar para ela que eu estava indo para os Estados Unidos. Eu ia contar, ela já estava doente. E é interessante porque a minha mãe, o meu pai ele tem uma importância muito grande na minha vida, né, no meu imaginário. Meu pai foi jogador de futebol, né, foi goleiro do Corinthians, aquela coisa toda. Foi um pai incrível, maravilhoso, carinhoso, um homem muito presente. E, e a minha mãe, né, minha mãe que não era uma pessoa, não era uma artista, né, não era uma atleta, mas a minha mãe, ela teve um papel crucial na minha formação. E eu te falo de uma coisinha, porque você falou dos seus pais, eu acabei de pensar nisso agora. Meus pais também não tinham educação formal, ainda que as minhas tias tenham tido, porque conseguiram estudar, minhas tias todas, né, todos falecidos, irmãos do meu pai conseguiram estudar. Por que eu comecei a ler? Eu li muito também. Você falou que leu Machado de Assis quando pré-adolescente e tal. Eu também. Cara, eu li Graciliano Ramos, né? Eu me lembro, eu tinha acho que 16, 17 anos, eu li Vidas Secas, muito jovem. E eu li Guimarães Rosa, eu li Sagarana, assim, quando eu estava entrando, nos primeiros anos era colegial, época, ensino médio, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no mestrado, eu estudei um filósofo chamado George Lukács, né, o Lukács, né? Eu estudei, meu mestrado é sobre história e consciência de classe. E aí eu estava estudando difícil, não estava entendendo nada daquele livro, estava tentando me apropriar, né, do autor. Aí um dia eu entrei no corredor de casa, Itamar, e eu vi minha mãe com o livro do Michel Love, né, assim na mão, lendo o livro, sentada. Sabe o que depois ela estava tentando entender o Lukács para poder conversar comigo. Cara, e a minha mãe. Não, achei uma coisa muito. Eu nunca contei isso assim. E eu vi ela sentadinha assim, tentando ler, assim. E assim, eu não entendia direito o livro, né? É um livro. Falava sobre o caminho dos intelectuais revolucionários, ela tentando ler o livro e tal. E a minha mãe, ela parou de estudar muito jovem. E veja só, e tem a ver com o teu livro, né? Porque o meu avô achava que mulher não tinha que estudar, que obviamente tinha que ser costureira. Tirou minha mãe, falou assim, tirou a minha mãe da escola, não deixou. E ela sempre teve o sonho de tocar piano, né, essa coisa. E veja assim, esse sonho dela nunca realizado é o que aconteceu comigo, assim, ou seja, por isso que ele estava falando do futuro. Ela com esse jeito, cultivando o sonho dela, daquele jeitinho dela, ela conseguiu se projetar em mim. Né? Eu sou músico, eu toco, né? Ou seja, eu bem ou mal, eu sou um escritor, né? Assim, eu sou um professor, eu sou um advogado. Então, ou seja, como é bonito ouvir você falar, porque isso me atravessa profundamente. Há muitos anos eu não pensava nisso. Então, mais uma vez te agradeço. Desconecta, né, Silvio? Me conectou assim uma coisa que eu não tinha pensado, não lembrava mais disso, né? Mas que é importante. Até porque eu acho, Itamar, que como foi muito recente, 2019, essa loucura nas nossas vidas, né, 2019 e 2020, pra gente foi muito louco, a nossa vida mudou muito, e talvez eu não tenha tido tempo de elaborar o significado de não ter mais a minha mãe, né, comigo, né, acho que eu não elaborei isso muito bem, você sabia? Eu não pensei, eu não tive tempo ainda de elaborar. Eu acho que colocaram você numa posição em que sua obra ganha uma relevância que vai além daquela que você quer pensar a respeito disso. Você não quer nem pensar a respeito disso, mas eu acho que tem uma relação. Então, o que você sugeriria a quem nos assiste agora para que pudesse ler, para que pudesse assistir eventualmente? Você pode ter outras referências estéticas. O que você recomenda para esses meninos, meninas que estão nos assistindo agora? Silvio, eu vou, como estamos falando de literatura também, além de todos os outros temas que tocamos aqui, eu vou fazer recomendações de obras literárias, né? Porque assim como eu tenho uma imensa fé na humanidade, a minha fé na arte ela passa pela literatura também. Porque eu acho que quando a gente pega um livro para ler, a gente faz
um trato com o autor e com as personagens que durante um tempo viveremos aquela vida, né? A leitura é algo que a gente faz na solidão da nossa casa, né? No momento de paz, a gente lê e a gente, enquanto lê, a gente troca ali, a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente se permite viver a vida do outro. E alguns autores que me devolveram a possibilidade histórica de imaginar a minha vida como central também. Ou seja, que fizeram das suas existências, fizeram do seu lugar, né, do lugar que ocupam na sociedade, do lugar que ocupam no mundo, né, a centralidade de suas obras. E a Toni Morrison, por exemplo, né, ela me fez perceber a centralidade das vidas negras, né, para quem é negro. E ela foi uma imensa escritora e que muitas vezes teve que se deparar com críticas dizendo assim, ela é até boa escritora, ela não deveria escrever apenas sobre negros, né? E muitas vezes ela teve que se deparar com críticas duríssimas. E ela seguiu o caminho dela muito tranquila, né? Porque ela sabia onde ela queria chegar. E ela construiu uma obra imensa. Então, da Toni Morrison, eu só vou indicar 2 livros, né? Que para quem vai começar, porque ela tem outros publicados, mas 2 livros fundamentais assim que todos deveriam ler, que é O Olho Mais Azul e Amada, né? Que é a obra-prima da Toni Morrison. Mas quem se interessar, há outros livros, né? Inclusive Jazz, Amor, Paraíso, Voltar para Casa, Deus Ajude Essa Criança. E recentemente chegou por um clube de leitores um livro que não tinha sido publicado no Brasil, Sula, que é o 2º romance dela. Ou seja, eu acho a Toni fundamental. Vou aproveitar o espacinho só para indicar mais autores. Esse é seu. A Ana Maria Gonçalves, que eu acho que escreveu um dos romances mais importantes brasileiros do século XXI, que é Um Defeito de Cor. A Conceição Evaristo, eu vou indicar um especial, que para mim é muito especial, que é Ponciá Vicêncio. Vou indicar mais 2 autores, mais 3. A gente nunca está satisfeito. Eu te entendo perfeitamente. Fica à vontade. Vou indicar a Jamaica Kincaid, que é uma autora antiguana, da América Central, e que fala a partir da centralidade negra também e do impacto que a diáspora tem em nossa vida contemporânea, né? Então, dela eu vou indicar A Autobiografia de Minha Mãe, um outro livro muito, muito especial, que é um romance haitiano, né? Que é considerado o romance que fundou a moderna literatura haitiana, que é Senhores do Orvalho, do Jacques Roman, e que eu li ano passado e fiquei muito intrigado com as similaridades entre Senhores do Orvalho e Torto Arado. Então, é um livro que me impactou, me arrebatou. Eu indicaria para vocês também. E um outro que fala da vida negra contemporânea, né? E aí, a partir de uma metrópole na Europa, que é Londres, que se chama Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo. E é um romance fabuloso, assim, na forma de narrar, as personagens são muito magnéticas e fala desde a mulher negra bem-sucedida na sociedade contemporânea até a mulher negra que ocupa ainda os lugares que lhe foram destinados por uma história trágica, né? Então, é um livro arrebatador. Acho que vocês não vão se arrepender de ler. E desculpe, eu não indiquei livros, eu indiquei quase uma biblioteca, né, Silvio? Perfeito. Não, para mim você podia... Eu tô aqui só anotando aqui aquilo que eu não conheço. Por exemplo, eu não conhecia Jamaica Kincaid, Jacques Roman, mas vai ser objeto do nosso próximo papo. Quando você tiver um tempinho, lê esses livros. Eu acho que você vai se identificar imensamente com eles. Não, eu já anotei aqui, vou ler e vai ser objeto das nossas próximas conversas, Itamar. Tamar, permita-me chamá-lo de meu irmão. Obrigado, viu? Não, nós somos irmãos, sim. Eu fico muito feliz. Me sinto lisonjeado mesmo, Silvio. Você é um intelectual admirável, né? Eu tenho
uma imensa admiração por você. Fico muito feliz. Estava aqui conversando com você e vendo na sua erudição, né, algo tão... Me lembrou o Milton Santos falando, Milton Santos nas conversas, né, o grande Milton Santos, orgulho de todos nós, né, e eu fico realmente emocionado. Para mim é uma honra ser chamado de irmão. Você é meu irmão também. Você é meu irmão. Obrigado, querido.